Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. Nesse vídeo a gente vai comentar o jogo do Sport contra o ABC pela Copa do Nordeste, pela penúltima rodada dessa fase de grupos. O Sport foi até Natal e venceu o ABC por 2-0, mas de novo mostrando grandes problemas que a gente já conhece sobre esse time de Mariano Sosso. Mas o primeiro ponto é, eu gostei da escalação na medida do possível e queria deixar claro aqui, por conta das contusões e do cartão amarelo, né? O Sport teve alguns desfalques nessa partida, mas de forma geral eu gostei da escalação. Pedro Martins, de titular, foi o ponto alto dessa escalação. Um jogador que há pouco tempo atrás não estava sendo nem relacionado, vinha figurando no banco de reservas e nessa partida, uma partida importante, ele entrou como titular. Então o Sport entrou com Kaique França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castanho e Filipinho na defesa. O meio-campo teve Pedro Martins, Alan Ruiz de segundo volante, mais uma vez. Então tá dando para ver que Mariano Sosso, quando ele quer ter mais a bola, quando ele vê que ele pode ser um pouco mais agressivo em relação ao time adversário, ele sempre faz essa modificação, né? Ele tira Fabrício Domingues, nesse caso Fabrício Domingues estava contundido, e ele sempre traz Alan Ruiz para essa posição de segundo volante. Alan Ruiz faz isso inicialmente nos jogos, ou faz isso também no decorrer dos jogos. Ele sempre traz Alan Ruiz para trás, assim como Titi Ortiz nessa partida mais uma vez. Ele não bota Titi Ortiz às vezes só para ser ponta, para ser meia, ele também joga Titi Ortiz um pouco mais para trás. Alan Ruiz eu até entendo que ele pode fazer essa função, mas eu acho que em relação a Titi Ortiz eu não gosto muito não. Eu prefiro ele um pouco mais para frente, sendo esse ponta pela esquerda ou meia. E aí teve Lucas Lima como esse meia mais centralizado, Barleta pela direita, Romarinho pela esquerda e na frente Gustavo Coutinho. Então esse foi o time do Sport nesse jogo contra o ABC. E aí falando do jogo, né, propriamente dito, o que a gente pode destacar? Novamente o Sport não conseguiu fazer um bom jogo no geral. O Sport vem fazendo dos últimos 6 jogos partidas ruins. Eu só considero uma partida boa mesmo contra o Santa Cruz na Arena, e mesmo assim o Sport falhou muito nas finalizações. Então, em relação às chances criadas e volume de jogo, o Sport nunca está conseguindo fazer o primeiro e o segundo tempo de maneira equilibrada. Sempre o primeiro tempo é bom, o segundo é ruim, ou vice-versa. Nesse caso, o primeiro tempo foi horroroso, muito ruim, pode estar aí no cardápio dos piores primeiros tempos dessa temporada do Sport, e aí no segundo tempo, com algumas modificações que a gente vai falar aqui, o Sport melhorou no jogo. Primeiro tempo, como eu falei, muito ruim, e segundo, bom após modificações, né? Quando Mariano Sosso aciona Zé Roberto e Fábio Matheus, o Sport gira a chave, é um time muito mais criativo e passa a ter mais volume de jogo, colocar o ABC no seu próprio campo e criar várias oportunidades de gols. O Sport cometeu erros técnicos individuais aos montes, muitos erros na saída de bola de novo, passes, lançamentos e de finalização no segundo tempo. Então, pessoal, a gente já vem percebendo um padrão nos jogos recentes do Sport, falhas na saída de bola, não dá mais para Alisson Cassiano ser o responsável pela saída de bola, a saída de bola com o Filipinho às vezes, quando ele tenta tomar alguma atitude, é muito ruim também, ele sai da esquerda para o meio e teve um passe horroroso que ele fez, né? Ele consegue se desvencilhar da marcação, ele tenta abrir a bola, né? Ele tenta abrir o campo, assim, ele tenta atravessar o campo, melhor dizendo, e aí o jogador do ABC intercepta e isso gera um contra-ataque muito perigoso contra o Sport. Felipe, ele não pôde jogar essa partida, então é um cara muito importante ali na cabeça de área para fazer essa saída de bola. A saída de bola do Sport é um problema nesse começo de temporada e creio eu que só vai ser corrigida ou com a utilização de Fábio Matheus, por exemplo, ou o Sport vai ter que ir no mercado para poder trazer um primeiro volante que saiba sair com a bola muito bem, que tenha uma qualificação nesse passe, mas que ao mesmo tempo marque também, ocupe os espaços necessários, porque do jeito que tá, o Sport vai ter dificuldades na sequência do ano. Zagueiros também, o Sport precisa trazer zagueiros que tenham boa saída de bola,
porque isso faz parte do modelo do treinador. Então, na minha visão, o Sport tem que reformular o sistema defensivo inteiro. O Sport gastou muito dinheiro, trouxe muitos jogadores bons do meio para frente, mas esqueceu de reforçar a parte de trás. Finalizações também no segundo tempo, poderia ter conseguido criar mais oportunidades e fazê-las. Passes também. O jogo no primeiro tempo foi marcado pela enorme quantidade de passes errados que o Sport teve. Então, assim, quando eu falo que o primeiro tempo foi horroroso, é verdade. O time joga muito pelas laterais, não possui associações e triangulações pelo meio. Isso faz com que Coutinho só receba as bolas, e mesmo assim são poucas bolas, pelo alto. O Sport está virando um time que basicamente sai a partir da sua defesa, abre a bola ou com o Filipinho ou com o Pedro Lima, na maioria das vezes com o Filipinho, né, que tem uma qualidade melhor de progressão no campo, e aí chega lá na frente e trabalha a bola pelos extremos, e Gustavo Coutinho não consegue receber essa bola nas entrelinhas, ele não consegue receber essa bola de frente, vinda de baixo. Os meias do Sport, já há 2 partidas, né, tanto Alan Ruiz como principalmente Lucas Lima, estão desaparecidos desses jogos. Nesse jogo aconteceu isso novamente, e o Sport está começando a cruzar muita bola na área, e eu fico preocupado com isso, porque quando um time começa a jogar assim muitas vezes, isso quer dizer que está faltando conteúdo, está faltando repertório para que aquela equipe consiga envolver o adversário jogando por baixo, né? Consiga envolver o adversário com triangulações e associações, como eu falei aqui, e não é como vem acontecendo. O Sport está abrindo muito mão dessa jogada por baixo para cruzar bolas na área, e aí os zagueiros às vezes conseguem tirar Gustavo Coutinho da jogada. A falta de mobilidade também segue irritando o torcedor. O Sport ainda tem por característica essa lentidão, essa falta de mobilidade, os jogadores muito travados no campo, parece jogo de totó, assim, eles não se movimentam, não tem trocas de posição, um volante ocupa a lateral esquerda vem mais pelo meio, não há essa dinâmica, essa mobilidade como a gente chama no futebol. O ABC cansou no segundo tempo e o Sport tomou conta, fazendo os 2 gols com Romarinho, um gol ali que Zé Roberto, quando já estava em campo, sai, né, da área e faz o cruzamento. Romarinho baixinho consegue cabecear, fazendo o primeiro gol, e com o próprio Zé Roberto, após uma roubada de bola do Sport, o Sport inicia um bom contra-ataque, Barleta leva até a frente do goleiro Carlos Eduardo. Quando ele sai, ele deixa Zé Roberto livre para marcar, e o atacante rubro-negro faz ali o 2-0 e mata o jogo. Então, basicamente, foi um jogo em que no primeiro tempo o Sport jogou muito mal. No segundo tempo, a partir das modificações de Fábio Matheus e Zé Roberto, o Sport incorporou, aproveitou o cansaço do ABC e começou a ter mais volumes e criação de jogadas. E aí conseguiu ser premiado com esses 2 gols. Piores e melhores. Piores, coloquei Filipinho, muito mal defensivamente mais uma vez, muito mal tecnicamente, e o Sport vai precisar ir no mercado para trazer um lateral esquerdo de ofício e colocar Filipinho para ser jogador do extremo pelo lado esquerdo. Filipinho não pode ser mais lateral esquerdo. Ele já comprometeu demais os jogos nesse início de temporada em competições aí, entre aspas, de baixo nível. Imagina como vai ser Filipinho numa Série B. Então preocupa muito essa lateral esquerda. Alisson Cassiano foi expulso ali, deu uma crise de raiva nele, ele foi expulso com 2 cartões amarelos, né, que foram convertidos em um vermelho. Eu achei justa a expulsão dele. No primeiro tempo ele faz uma falta que era para amarelo, no segundo tempo, já no finalzinho, ele faz outra falta que era para amarelo, e aí ele é expulso. E aí também a gente tem os aspectos técnicos do jogo dele, ele não consegue dar bons passes, falhando muito nas coberturas às vezes. Então Alisson Cassiano é um zagueiro também que não pode jogar mais assim pelo Sport. Eu acho que quando acabar tanto Copa do Nordeste como o Campeonato Pernambucano, o Sport precisa achar um destino para ele, trazer um zagueiro melhor para poder ele não fazer parte do elenco, porque ele vem se demonstrando muito mal. E Alan Ruiz, que pesou o time, né, deixou o time mais lento. Alan Ruiz, que fez há um mês atrás a sua melhor sequência no Sport, e a partir dos últimos jogos não vem jogando bem. Quando vem fazendo uma partida melhorzinha do que nesses últimos jogos, foi com atuação ali razoável, nota 6,
mas eu acho que já está na hora de Alan Ruiz pegar um banco, Mariano Souza reformular esse meio-campo para deixar um meio-campo ainda mais ágil e mais dinâmico. Então esses são os meus 3 piores. Os melhores, Zé Roberto, e eu acho que merece ser titular, tá na hora de Gustavo Coutinho ir para o banco, dar esse momento para Zé Roberto, e eu não estou discutindo aqui a qualidade técnica, eu acho Coutinho melhor que Zé Roberto, mas eu acho que Zé Roberto vem passando por uma fase melhor e tem características que Coutinho não tem. Ele sai mais da área, é um cara que se posiciona muito bem nas entrelinhas do adversário, tem um bom passe, finaliza também muito bem, então eu acho que nesse momento o Zé Roberto precisa ser o titular. Fábio Matheus também merece ser titular, e aí pode ser com Felipe, pode ser com Domingues. Na minha opinião, Fábio Matheus e Fabrício Domingues seria uma composição interessante a nível de melhor posse de bola, tentar ajustar um pouco mais a marcação. Felipe e Fábio Matheus têm dificuldades em correr para trás, possuem dificuldades sem bola, mas eu ainda acho que Fábio Matheus é um pouquinho melhor que Felipe nesse momento da temporada. Eu acho que Felipe vem caindo muito, estava até bem há uns jogos atrás, mas vem caindo muito, e Fábio Matheus está bem na saída de bola, ele qualifica o passe a partir do momento que ele entra, então eu acho que tinha que ter uma modificação nesse setor também. E Pedro Martins, que entrou, jogou bem até onde deu, desarmou bastante, deu vários passes verticais, acho que foi uma boa reestreia aí, entre aspas, né? Porque ele já não jogava há muito tempo, teve uma lesão no meio disso tudo, mas eu acho que tem que figurar no banco de reservas, e toda vez que Mariano Souza pensar em colocar um time alternativo, como foi contra o Náutico na última rodada antes dessa do ABC na Copa do Nordeste, eu acho que Pedro Martins tem que estar à frente de Ítalo. Então esses são os meus 3 melhores da partida contra o ABC. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você gosta de conteúdos sobre o esporte, aproveita para se inscrever aqui também. Pelo Esporte Tudo, até a próxima. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.